Olá, turma do ITED. Mais uma vez, dando continuidade no módulo de Matemática Financeira. Aula 4 de 8. Estamos no capítulo 4, cujo título é Porcentagem. Novamente, mais uma vez, estou ministrando este capítulo de Naldo Araújo. Lembrando que os direitos aqui de transmissão de imagem é do ITED. Então, já vimos o capítulo 1 com proporções, né, razões e proporções. Vimos o capítulo 2 com operações de mercadorias. O capítulo 3 com taxas de juros. E agora o capítulo 4 com porcentagem. Bem, introdução. Você já ouviu falar muito em porcentagem, com certeza. Em descontos de 10%, em juros de 2% e assim por diante. Daremos em seguida algumas definições e fórmulas relacionadas com a porcentagem. Quando falamos em 2%, em 10%, em 50%, estamos falando da taxa. A taxa indica quantas partes são tomadas em 100, mantida a proporção do problema. Então, quando a gente está falando em porcentagem, todo o nosso problema está relacionado a 100. O 100 é o parâmetro, tá? 100 é parâmetro, como 1 também é parâmetro, tá? Então, 100 sempre vai ser o parâmetro de uma porcentagem. E isso ocorre nos dia a dia, situações do dia a dia. Vamos ver agora alguns exemplos aqui. Se o desconto que uma loja faz a seus clientes é de 9%, isto quer dizer em cada 100 o freguês tem um desconto de 9. Se 10% da população é de flamenguistas, isto quer dizer que em cada 100 habitantes, 10 são flamenguistas. Então vejam, a nossa referência sempre vai ser o 100. Até mesmo, não só por uma questão de fração, de razão, mas até mesmo por uma questão de simplificação, né? A gente considerando tudo como 100, fica mais fácil da gente dividir, encontrar os percentuais. Então, viu como tudo gira em torno de porcentagens? Então, isso é o mundo que a gente vive, né? A porcentagem ela é útil em várias situações do nosso dia a dia, seja no mercado de trabalho, seja numa área de uma ciência, tá? Então, a porcentagem ela faz parte, né? Ela faz parte praticamente do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. Então, é muito mais fácil a gente transformar números em porcentagens do que falar em números absolutos. Números absolutos, a gente não tem muita ideia do que é muito, do que é pouco. Com relação à porcentagem, a gente consegue identificar se é muito ou é pouco. Quer ver? Vamos a seguir nos outros exemplos aqui. Definição, então, vamos definir. Porcentagem pode ser definida como uma fração na qual o denominador é igual a 100. Então, o númerozinho de baixo de uma fração é 100. Isso que a gente vai encontrar a porcentagem. Ela expressa uma razão entre um número qualquer e o número 100. Por isto, usa-se o termo porcento, ou seja, dividido por 100. Por isso que é porcento. Por que porcento? É por 100. Tá? Então, o 100 nada mais é do que o 10 elevado a 2, né? Então, o símbolo da porcentagem é o percentual. Em alguns livros, você também pode encontrar a palavra percentagem, que é sinônimo de porcentagem. Então, é a mesma coisa, falar percentagem ou porcentagem está correto. Então, exemplo, né? Vamos para um exemplo prático aqui. Um colégio tem 4.000 alunos e 50% deles gostam de futebol. Quantos alunos desse colégio gostam de futebol? Então vejam, 4.000 alunos, né?
E ele está querendo saber, que ele está querendo descobrir quantos alunos correspondem a 50% deles, dizendo que afirmam gostar de futebol. Então, como nós falamos, ó, o percentual, né, o símbolozinho do percentual lê-se por cento. E esse símbolozinho do porcento significa centésimos. Então, 50% é a mesma coisa ou igual a 50 sobre 100. 50 sobre 100. Tá? Então, isso é a mesma coisa que 50 sobre 100. O que significa ou simboliza pelo que conhecemos como uma razão. Então vejam, esse assunto, esse tópico está muito relacionado com o que foi visto no capítulo 1, né? Quando nós trabalhamos as frações. Então, 50, né? 50 dividido por 100 é igual a 50%. Onde 50 é o antecedente, 100 é o consequente. Se o consequente é 100, a razão é denominada porcento. Logo tem-se alunos que gostam, né? Vamos descobrir qual é o percentual de alunos que gostam. Então, temos 50 sobre 100 multiplicado pelo número total de alunos, que corresponde a 4.000 alunos. Então, simplificando, né, a gente corta 2 zeros aqui do 100 e corta 2 zeros aqui dos 4.000. Então, vai ficar 50 vezes 40. Tá? 50 vezes 40, fazendo a conta, nós teremos 2.000 como resultado. Então, é a metade de 4.000, né? 50% é a metade de 100. Então, a metade dos 4.000 correspondem a 2.000 alunos. Então, 50 dividido por 100 é uma razão. Como uma razão, podemos aplicar a propriedade da proporção que nós vimos lá no capítulo 1. Então, 100, né, dividido por 4.000 e 50 dividido por x. Isso é a mesma coisa, né? Isso vai dar praticamente a mesma coisa. Vamos encontrar o valor de x, que vai dar os 2.000, e a gente vai encontrar os mesmos valores. Então, os extremos, né? Os extremos se multiplicam, 100 vezes x, 50 vezes 4.000. Então, tá aqui a formulazinha, a equaçãozinha, de acordo com a regra da matemática. E aí nós vamos ter o resultado de x. X corresponde a 2.000. Então, vejam, 100 dividido por 4.000 é a mesma coisa, é igual do que 50 dividido por 2.000. Tá legal? Então, se vocês fizerem a conta aí, né, a contazinha, esses valores vão dar iguais. Então, continuando, né? Então, se a gente pegar isso, significa proporção, né? As frações são diretamente proporcionais. É a mesma coisa, 100 dividido por 4.000 é igual a 50 dividido por 2.000. E a gente está querendo saber quanto corresponde isso daqui, né? O valor do x que nós estamos procurando corresponde ao valor de 2.000. Então, o número total sobre o qual calcularemos a porcentagem é chamado capital. Assim, se quisermos calcular 5% de 2.344, o capital será 2.344. Então, veja, o capital é o valor principal, o valor montante total que eu tenho aqui como valor principal. Ao calcularmos 5% de 2.344, o resultado achado será chamado de percentagem, valor da percentagem, tá?
cujo símbolo será P. Tá? O valor da porcentagem, não o percentual, tá certo? É o valor. Assim, ao calcularmos uma porcentagem, o que fazemos é achar um número que está para o capital, assim como a taxa está para 100. Tá legal? Então, esse valor de P aqui é o valor da porcentagem, tá? Esse 5% é o percentual, valor percentual, tá bom? A taxa, né? Que nós conhecemos como taxa. Então, vamos lá. As fórmulas básicas destes cálculos são: para encontrar o valor da porcentagem, é P, que é a porcentagem, o valor que nós queremos encontrar da porcentagem igual o capital que multiplica a taxa dividido por 100. Tá legal? Então, para a gente encontrar o valor da porcentagem, próxima fórmula, para encontrar o valor principal ou capital, se utiliza essa fórmula aqui, onde o 100 é multiplicado pelo valor da porcentagem dividido pela taxa. Tá? Então, o capital é igual a 100 que multiplica P dividido pela taxa. E aí temos a terceira fórmula, que é encontrar a taxa. Quando eu não sei o valor da taxa, o valor percentual da taxa. Então, é igual a 100 que multiplica o P dividido pelo capital, pelo valor principal. Então, vejam, essas três formulazinhas que são utilizadas para título de cálculo de porcentagem. Onde o C é o capital principal, o P é o percentual, o valor percentual, o I a taxa percentual. Lembrando que essas fórmulas aqui nada mais são também do que uma regra de 3, tá? Você pode fazer direto, né? Tá bom? Mas por que a gente está colocando esse modelinho de fórmula? É porque lá na frente, essas formulazinhas vão subsidiar o nosso conhecimento para juros simples e juros compostos. Então, vamos praticar. Então, vamos para um primeiro exemplo, né? Calcule 15% de 850. Então, 15% é o valor da taxa, é o I. O 850 é o capital. Então, o capital é igual a 850. A taxa, 15%. E nós vamos procurar quem? O valor do percentual. Então, a fórmula que nós vamos utilizar, qual é? É o P igual o capital que multiplica I dividido por 100. Então, vamos lá. Só aplicar aí a fórmula, né? Apliquem na fórmula, substituam os valores. Então, P vai ser igual a 850 multiplicado por 15 dividido por 100. Então, P é igual a 850 multiplicado por 15 dividido por 100. Então, P vai dar igual. P é igual a 12.750 dividido por 100. Fazendo os cálculos aí na calculadora. Aí nós teremos o P igual a 127,50. Então, 15% de 850 é igual a 127,50. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para um segundo exemplo. Exemplo 2. Em um colégio, 26% dos alunos são meninas. Quantos alunos possui o colégio se elas são em número de 182? Então, vejam. Eu tenho no colégio meninas e meninos.
E 26% desse total corresponde a meninas. E 26%, o valor desses 26% é de 182, corresponde a 182. Então, a gente tem o que? A gente vai à procura de quem? A gente vai à procura do valor total, que é o seu valor principal, né? Então, a gente vai procurar quem? O seu, que é o valor principal, o total de alunos, meninos e meninas. Então, a taxa nós temos 26% e temos o valor percentual, que é de 182. Quer dizer, esse 26% corresponde a 182. 182 o que? Meninas. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Vamos utilizar a fórmula do C. Então, C é igual a 100 que multiplica o P dividido por I. Então, apliquem aí a fórmula, né? Joguem, substituam os valores. Então, vai ficar C é igual a 100 que multiplica 182 dividido por 26. Então, temos lá, capital é igual a 100 que multiplica 182 dividido por 26. Bem, 100 vezes 182, 18.200, dividido por 26. Então, calculando, jogando na maquininha, né, na calculadora, 18.200 dividido por 26, vamos encontrar o valor de meninos. Opa, tá aqui, né? O total. Tá legal? Vamos encontrar o total, 700. Então, o total de alunos corresponde a 700. Qual é o total de meninos? É o 700 menos 182. Então, 700 menos 182, isso vai corresponder a 700 menos 182 a 518, né? Corresponde a 518 meninos. Então, nesse colégio, você tem 182 meninas, que corresponde a 26%, e 518 meninos, que correspondem a 74%, a 74%, tá? 74%. Então, 74% é meninos e 26% meninas, e o total de alunos é o valor de 700. Vamos lá para um terceiro exemplo. Joaquim tem um carro com motor flex, aquele que se pode abastecer com álcool e ou gasolina. No tanque há uma mistura de álcool e gasolina, num total de 65 litros. Ele sabe que na última vez que encheu o tanque, colocou 39 litros de álcool. Quantos por cento do tanque de Joaquim estão com álcool? Então, vamos lá, encontrar as variáveis, né? 65 litros é o valor total, né? É o C, é o valor principal, é o capital, o valor principal, o total que nós temos de litros aqui no caso de gasolina. Nós estamos querendo encontrar a taxa, né? O valor percentual, a taxa percentual, tá? O valor percentual nós temos, que é o 39 litros. Agora nós queremos saber qual é a taxa percentual que corresponde a esses 39 em relação aos 65, né? Esses 39 em relação aos 65, qual é a taxa percentual? Essa que é a pergunta. Aí nós vamos utilizar a fórmula da taxa, né? I é igual a 100 que multiplica P dividido pelo valor principal, que é o capital. Então, é só substituir na fórmula, né? Vocês podem substituir aí na fórmula. Então, vai ficar I igual a 100 que multiplica 39 dividido por 65, né? Então, I é igual a 100 que multiplica 39 dividido por 65. Aí, fazendo as contas, né? 100 vezes 39.
Então, 100 vezes 39, 3.900 dividido por 65. Então, 3.900 dividido por 65. Agora é só fazer a conta e nós vamos encontrar o valor de I, que corresponde a 60%, né? Então, o tanque dele está abastecido com 39 litros de álcool. O tanque total de 65 litros do Joaquim está abastecido com 39 litros de álcool, que corresponde a 60% do tanque. Né? Corresponde a 60% do tanque. Então, os outros 40, logicamente, está abastecido com o quê? Com a gasolina, né? Ou está abastecido com gasolina, ou não está abastecido com gasolina. Mas aí está dizendo que está cheio, né? Que o tanque está cheio aí. Então, para todos os efeitos, o tanque de 65 litros está abastecido com 60% de álcool. Que os 60% correspondem a quanto? O valor percentual a 39. Essa taxa percentual de 60 corresponde ao valor percentual de 39. Vamos lá para um próximo exemplo. Exemplo 4. Em determinado período, foi feito um depósito na poupança. Então, o cara foi lá na poupança e fez um depósito. Este valor depositado rendeu 840. Então, depois de um tempo, ele conseguiu um ganho de 840, que corresponde a uma taxa de 12% do valor aplicado. Então, 840 é o valor percentual e esse 12% é a minha taxa, né? É a taxa percentual. E aí está perguntando qual foi o valor do depósito. Então, qual foi o valor do capital, né? O valor aplicado lá no início, o valor do principal. Então, a gente vai procurar quem? O capital. Estamos à procura do capital. Temos a taxa, que é 12%. E temos o valor percentual que corresponde a esses 12%, que é 840. Então, a fórmula que nós vamos fazer hoje é a fórmula do C, do capital. Então, capital é igual a 100, que multiplica o P, dividido por I. Então, podem substituir na fórmula para encontrar aí o resultado do problema. Vamos dar um tempinho, né? Isso é muito importante. A gente, quando fazer cálculo, fazer sempre com calma, tá, turma? Usem sempre uma calculadora, não digo pequena, mas média, né? Para que a gente possa visualizar melhor os números. Calculadora pequena é bom, que cabe no bolso e tudo mais, mas na hora de visualizar, ter o visor é muito pequeno. Então, muito cuidado aí com as máquinas. Então, vamos substituir aí. Então, capital é igual 100, que multiplica o P é 840, dividido pelo valor da taxa, que é 12. Então, 100 vezes 840, 84.000. Dividido por 12. Fazendo as contas, nós vamos encontrar aí o valor de I. Então, o valor de C, melhor dizendo, aí, né? C, me desculpem, tá? O valor de C, do capital. Então, o valor do capital corresponde a 7.000, tá? Então, vocês me desculpem aqui, né? Aqui a gente vai... Vamos corrigir isso aqui. Isso daqui é um C, né? Então, é um capital, tá? Então, vamos considerar corrigir aqui como capital. Então, o capital é igual a 7.000. Então, o valor que ele aplicou no início do investimento na poupança foi de 7.000. 7.000 rendeu quanto para ele? 840. 840 de 7.000
corresponde a quanto percentual? 12, né? 12%. Tá? Essa é a matemática aí que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Exemplo 5. O convênio firmado entre um hospital e o Ministério da Saúde tem um valor de 12 mil. Este valor foi depositado em uma conta de poupança e teve rendimento anual de 840. Qual foi a porcentagem do rendimento anual deste convênio? Então, o convênio, o hospital ganhou aí, faturou 12 mil em função do Ministério da Saúde. Esse valor foi depositado numa poupança e teve um rendimento de 840. Então, vejam, o 12 mil é o valor principal. O rendimento anual de 840 é o valor percentual. E ele está me perguntando qual foi a porcentagem, né? A taxa. Ele está procurando a taxa. Então, vamos substituir aí. Então, o capital é 12. O I é o que nós estamos procurando, a taxa percentual. E o valor percentual nós já temos, que é 840. Então, vamos aplicar a fórmula da taxa. Né? Fórmula da taxa. I é igual 100, que multiplica o valor do percentual dividido pelo valor principal, que é o C. Então, vamos lá. Substituindo na fórmula, I é igual 100, que multiplica 840, dividido pelo valor principal, que é o 12 mil. Então, 100 vezes 840, 84 mil, dividido por 12 mil. Fazendo os cálculos, vamos encontrar a taxa de 7%. Então, esses 840, esse valor percentual 840 em relação aos 12 mil, é a mesma coisa que dizer que ele significa o quê? 7%. 7% de 12 mil. Tá legal? Então, prestem atenção, né? Uma coisa bastante simples, né, de ser feito. Mas, novamente, alerto para a máquina de calcular, né? A máquina de calcular às vezes engana. Às vezes as pessoas gostam de fazer direto na máquina. Eu acho bom a gente fazer o rascunho aqui no papel, né? Pega o papel e aplica, faz o rascunho aqui. Vamos lá para um exemplo número 6. Em uma clínica, são necessários 120 pacotes de toalhas descartáveis por mês. No entanto, a funcionária constatou que há apenas 10% da quantidade necessária. Pergunta-se, né? Quantos pacotes de toalhas faltam para completar os 120? Então, vejam, eu só tenho 10% da quantidade necessária. Aí eu tenho o total. Qual seria o meu total? Meu capital, meu principal seria o quê? 120, né? Então, vamos substituir aí, identificar as variáveis. Meu capital é 120, tá bom? A minha taxa é de 10%. Então, vou descobrir aí quanto é que corresponde esses 10% em relação aos 120, né? 10% de 120. Então, vamos encontrar esse valor percentual aqui. É a fórmula do P, do valor percentual, que é igual ao capital, que multiplica I, dividido por 100. Então, é só substituir na fórmula. Vocês podem fazer a substituição. Então, vai ficar o 120 multiplicado por 10, né? 120 multiplicado por 10 dividido por 100. Então, fazendo as contas, fazendo os cálculos aí. Então, podemos fazer os cálculos. Isso vai dar 1.200, né? 1.200 dividido por 100. Então, corta, né? Basta cortar aqui esses dois zeros. Que é fácil, né? A gente corta aqui, né? Ó. Corta aqui, ó. Pronto. Qual é o valor de P? O valor de P vai ser o quê? 12, né?
Então, 12 pacotes. Tudo bem? Então, é muito simples, é muito fácil, né? A gente pode fazer até direto, tá bom? Você pode utilizar na calculadora direto, tirar 10% de 120, fica à vontade, né? O importante é saber calcular. Novamente, eu volto a repetir, a gente utiliza essa fórmula para dar base lá na frente, principalmente em juros simples, tá? Para ficar mais fácil a gente ter a terminologia de valor percentual, valor principal, taxa, tá certo, turma? Então, por isso que a gente está utilizando as fórmulas aqui. Mas fique à vontade, né, de usar a calculadora direto aí. Então, vejam, aqui a clínica ela precisa ter 120 e atualmente nesse estabelecimento só tem quantos pacotes? 12 pacotes de toalha. Então vamos lá, vamos continuar aqui o cálculo. Então toalhas necessárias são 120. Toalhas necessárias são 120. Toalhas existentes, que nós calculamos 12 pacotes. Então, se a gente fizer o cálculo 120 menos 12, a gente vai encontrar as toalhas que estão em falta, né? Então, está faltando quantas toalhas para nós? Está faltando 108 toalhas para completar as 120. Tá bom? Tranquilo? Então, não é tão simples, é simples, mas tem que ter cuidado, né? O enunciado das questões, tá legal? Prestem bastante atenção no enunciado das questões e tentem, né, de primeiro identificar as variáveis. E vamos lá para mais um exemplo. O exemplo 7, né? Temos aí o preço marcado de um produto. O preço marcado de um produto em um supermercado era 250. Tive um desconto de 20%. Pergunta-se, qual foi o valor do desconto? Então, essa é uma questão bastante simples e que a gente usa bastante, né, no mercado financeiro. Tá? Esse tipo de cálculo ele é bastante utilizado no mercado financeiro. Então, temos lá. Vamos identificar as variáveis. O preço marcado de um produto, 250. Então, 250 será o quê? Será o nosso C, né? Nosso capital, o valor principal. Tive um desconto de 20%. 20% é a nossa taxa. E a gente está querendo descobrir esses 20%, né? Qual é o valor correspondente desses 20% em relação aos 250, que é o valor percentual, que é o P. Então, para isso, vamos fazer uso da fórmula do P. P é igual a capital, que multiplica I, dividido por 100. Então, podem substituir aí na fórmula. Então, temos lá 250 multiplicado por 20, dividido por 100. Então, 250 multiplicado por 20, dividido por 100. Então, 250 vezes 20 dá 5.000. Então, fica 5.000 dividido por 100. Então, P é igual a 50. Então, os 20% de desconto corresponde a 50. Então, o produto saiu para nós a quanto? 250 era o valor principal. Menos 50, 200. Então, o produto saiu para nós no valor de 200. Bem, e aí temos mais um exemplo. O último exemplo, tá? Exemplo número 8. Em um centro de saúde, do total de funcionários, 112 são do sexo feminino e 168 são do sexo masculino. Calcule a porcentagem de cada sexo na forma decimal. Forma decimal é aquele 0, é o percentual dividido por 100, tá? Percentual dividido por 100. Então, vamos lá para as variáveis. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar teremos que encontrar o C, mas a gente quer encontrar o
o I, né? A taxa percentual, tá? A taxa percentual é isso que nós queremos encontrar, mas para isso nós temos o valor percentual feminino, que corresponde a 112, né? 112, o percentual feminino aqui, o valor percentual é 112 são do sexo feminino e 168 são do sexo masculino. Então, eu tenho o valor percentual do feminino 112 e o valor percentual do masculino de 168. Se eu somar os dois, eu vou ter o que, galera? Eu vou ter o que? O capital, o valor principal, o total de funcionários. Então, somando 112 mais 168, o total de funcionários dá 280. O que ele quer justamente descobrir é o I, né? Quanto é que é o I para feminino e quanto é o I para masculino. Então, nós vamos à procura do I. Mas é para os dois, né? Tanto para o feminino como para o masculino. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é o I. O I é igual a 100 que multiplica P dividido pelo valor principal, que é o capital. Então, vamos primeiro com o feminino. Vamos calcular primeiro o feminino aqui. Vamos substituir. Eu vou chamar de I, fêmea, e feminino é igual. Então, 100, né, que aqui da fórmula, multiplicado pelo valor percentual feminino, que é 112, dividido pelo total, pelo valor principal, que é 280. Então, tenho aqui 280. Então, agora é só fazer as contas aí, né, fazer os cálculos, tá? Vocês podem mandar ver na calculadora. Então, 100 vezes 112... Espero que tenham compreendido aqui essa separação, né? Então, 100 vezes 112 dá 11.200, dividido por 280. Então, estamos calculando primeiro a taxa percentual da ala feminina. Então, isso vai nos dar 40%, ou 0,4, né? É isso que ele queria, ó, na forma decimal, 0,4. Então, a gente chega nos 40%, que é igual, né, a mesma coisa que 0,4. Então, esse é o percentual da ala feminina, que corresponde à ala feminina em relação aos 280. Né? Então, esse 112 é igual a 40% em relação aos 280. Agora, para o masculino, vamos aplicar a mesma fórmula. Agora, eu vou chamar de IMASC, né? E masculino. Então, substituindo na fórmula 100, que multiplica 168. Então, 100 que multiplica 168 dividido por 280. Então, fazendo os cálculos, né? 100 vezes 168 vai dar 16.800 dividido por 280. Então, 16.800 dividido por 280, nós vamos chegar no resultado de 60%, ou 0,6. Então, vejam, a ala feminina corresponde a 40% dos 280, e a ala masculina, logicamente, é a diferença, que são os 60%. Então, 60% corresponde a 168 pessoas masculinas em relação aos 280. Então, somando os dois, né, o I feminino mais o I masculino, as taxas, a gente vai encontrar a taxa de 100%, né? 40% mais 60% igual a 100%. Tudo bem, meus caros? Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem à vontade de usar a calculadora diretamente também, podem usar, não é proibido, né? Mas saibam que a gente tem essas três formulazinhas para ajudar na hora de fazer cálculo de porcentagem. Então, mais uma vez, né? Muito obrigado e não se esqueçam de fazer os exercícios do material impresso e até o próximo capítulo.